Olá, colega! Este vídeo amplia e complementa a discussão que eu fiz em outro vídeo que eu postei no canal mais ou menos um ano atrás. Okay? Você pode vê-lo clicando aqui ou no link da descrição. Uma coisa perigosa é pilotar uma aeronave com base em coordenadas equivocadas. Onde se supunha encontrar uma pista de chegada, é possível topar-se contra uma montanha rochosa. No entanto, é exatamente isso que fazem a maioria das empresas quando seu direcionamento e gestão estão baseados em metas numéricas estabelecidas a priori no clássico exercício do budget ou orçamento anual. A cada ano, gerentes de todas as áreas iniciam uma prática que, se não fosse pelo elevado nível de estresse, poderiam comparar-se a um ritual de numerologia. Iniciam-se elaborados exercícios de previsão de metas que, uma vez estabelecidas, passarão a servir como referência para julgar se existe ou não boa gestão e, consequentemente, avaliar o desempenho e a remuneração do pessoal. Esse intrincado processo, cuja ênfase típica está na definição numérica de níveis de vendas e custos, e não na análise profunda de projetos estratégicos de melhoria, isso pode durar até 2 ou 3 meses e aí lá se vão 16 a 25% do tempo produtivo dos gerentes e demais pessoas diretamente envolvidas no processo. Em seguida, ao longo do ano, executivos e gerentes dedicam boa parte do tempo restante para revisar as variações com relação àquelas metas e a iludir-se com as infundadas justificativas quanto por que essa variação existe, seja ela positiva ou negativa. Imediatamente após tais revisões, gerentes e seus asseclas disparam ações de reação sobre as variações negativas, o que pode aumentar ainda mais o nível de estresse, ou se acomodam e respiram aliviados caso as variações sejam positivas, o que pode dar margem a uma perigosa letargia empresarial. E assim nos aproximamos do fim do ano, quando um novo ciclo de exercício cabalístico volta a repetir-se, desperdiçando uma parte brutal do valioso tempo de gerentes e profissionais. E pior, quer seja o resultado final positivo ou negativo, os que encabeçam tais práticas saem convencidos de que exerceram bem seu papel como gestores. Em seguida, eu vou questionar tanto a origem quanto a fundamentação conceitual por trás do processo de elaboração anual de metas, para depois sugerir uma rota de escape dessa que é uma verdadeira, porém muito sutil, praga empresarial. Em primeiro lugar, a origem dessa prática vem de uma interpretação equivocada do MBO, Management by Objectives, proposto por Peter Drucker nos anos 50. Uma coisa é envolver os colaboradores na definição dos objetivos organizacionais e apoiá-los na realização dos planos, que essa é a ideia central do MBO, e outra coisa completamente diferente é a definição arbitrária de metas pela alta gerência e a insana cobrança de cumprimento dessas metas imposta ao pessoal. Em segundo lugar, centrar a gestão na definição a priori e cobrança a posteriori de metas numéricas é uma prática administrativa fundamentalmente equivocada, porque assume tacitamente diversas premissas inválidas, a saber, premissa falsa número 1, podemos prever o futuro. Sem justificativa racional, os que impõem metas arbitrárias ao seu pessoal assumem que podem sempre estimar, com razoável precisão, o quanto é possível melhorar um resultado, qualquer que ele seja, em toda e qualquer situação. O mínimo de raciocínio lógico é suficiente para revelar que não temos essa capacidade de futurologia. Premissa falsa número 2. Sempre será possível atingir as metas. Ou seja, assume-se que, por algum misterioso e desconhecido mecanismo, os recursos e as circunstâncias se ajustarão favoravelmente para cumprir as metas impostas pela direção. Muitos vão ainda mais além, crendo que quanto mais desafiadoras sejam as metas, mais será possível melhorar. Entretanto, diz a razão que todo sistema tem um limite máximo de desempenho, e se a restrição que impede o avanço não for detectada e tratada corretamente,
a simples imposição de metas não causará mais do que frustração às pessoas envolvidas. Premissa falsa número 3. As metas que propomos nunca são conservadoras. Isto é, assume-se que o verdadeiro potencial de um processo é conhecido, de modo que as metas colocadas nunca deixarão inexplorada uma oportunidade de melhoria. O que obviamente não se sustenta como verdadeiro. E o pior, se o cumprimento das metas está atado a qualquer forma de remuneração variável, não tenha dúvida de que as metas tenderão a ser conservadoras, porque essas são mais fáceis de atingir. E não é difícil prever que o resultado final de impor sucessivamente metas numéricas conservadoras será instituir a mediocridade na organização. Premissa falsa número 4. As metas numéricas orientam as pessoas. Essa premissa é falsa porque inverte a realidade das coisas. Em vez de reconhecer que são as ações que geram os números, assume-se que são os números, ou seja, as metas numéricas, é que vão conduzir as pessoas a tomar as ações. Vale a pena aqui constatar o óbvio. Objetivos e planos de ação claros e bem fundamentados é o que de fato orienta as pessoas, mas metas numéricas arbitrárias estabelecidas a priori as acabam confundindo porque as metas não dizem absolutamente nada a respeito de como atingi-las, enquanto que os planos de ação bem elaborados, sim. Mais poderia ser dito sobre a imposição de metas numéricas, porém seria redundante com outros vídeos já publicados aqui no canal. Eu deixo os links desses outros vídeos na descrição para você dar uma olhada, ok? Mas eu creio que essas premissas falsas levantadas aqui são suficientes para demonstrar que a tradicional prática do budget anual é um malfadado exercício de futilidade. A esta altura, aqueles que têm fundamentado seu estilo de gestão em torno da elaboração e controle do budget anual devem estar se perguntando: mas como é que nós vamos gerenciar então? Para responder essa importante questão, antes de mais nada, é preciso deixar claro os seguintes pontos. Eliminar o budget não significa eliminar o planejamento. Planejar os próximos passos de inovação e melhoria é simplesmente vital e deve ser feito de modo participativo, envolvendo todos os níveis da organização. Outra coisa, eliminar o budget não significa ficar sem objetivos. Meta numérica é uma coisa, objetivo é outra coisa. Uma coisa é declarar, por exemplo, vamos reduzir o custo de materiais em 20% até 31 de dezembro, que é a declaração de uma meta numérica, e outra coisa é dizer, vamos reduzir, por exemplo, o índice de refúgio da matéria-prima A, que é a declaração de um objetivo. Note que a diferença é sutil, porém importantíssima. A meta vem com uma fachada de precisão e objetividade, mas carece de fundamentação racional, como já vimos anteriormente. O objetivo tem aparência de coisa vaga ou indefinida, mas contém os 3 elementos necessários e suficientes para orientar a ação, porque define claramente o sentido da melhoria, reduzir no nosso exemplo, o indicador numérico de desempenho, o índice de refúgio no exemplo, e o foco da ação, matéria-prima A, nesse exemplo que estamos dando. Outra coisa a mais, eliminar o budget não significa eliminar o controle. Acompanhamento e controle é fundamental, não para apontar culpados e dar ordens de reação, mas para apoiar a equipe e identificar ações corretivas ao longo da execução. Como vimos, a declaração de um objetivo pressupõe a definição de um indicador numérico cujo nível e tendência devem ser monitorados e associados ao avanço do correspondente plano de ação. Uma vez que essas considerações estejam claras, recomendo os seguintes passos básicos para livrar-se da camisa de força do budget anual e fazer a organização embarcar na emocionante e gratificante expedição da inovação e melhoria contínua. Primeiro, estabeleça, difunda e inculque a ideologia empresarial, especialmente os valores e a missão, expressos com palavras simples, claras, conforme já discutido em outros vídeos do canal. Esse passo crítico lançará as bases de uma cultura de excelência. Segundo,
Analise criticamente as políticas e práticas da organização e erradique aquelas que contradigam a ideologia empresarial. Isso sinalizará claramente aos colaboradores que a declaração de valores, por exemplo, não é um mero discurso. Terceiro, inicie um processo de planejamento sistemático e participativo que responda claramente às 5 perguntas fundamentais da mudança. Por que mudar? O que mudar? Que direção dará a mudança? Como aterrissar a mudança no nível operacional? E como sustentar o processo de melhoria contínua? O entregável final de tal processo de pensamento deverá ser um conjunto absolutamente coerente de projetos estratégicos perfeitamente alinhados com seus respectivos líderes, planos de ação e objetivos específicos, os quais devem ser executados de maneira priorizada e disciplinada, além de serem sistematicamente acompanhados desde o nível operacional até o nível da alta direção. Isso transformará radicalmente o nível de desempenho do sistema de negócios, fazendo a diferença entre um barco desnorteado que navega ao sabor das ondas do mercado e um míssil teleguiado que avança com precisão cirúrgica em direção ao alvo. Quarto ponto, estruture o trabalho de equipe em todos os níveis hierárquicos da organização e capacite cada tipo de equipe, que são pequenos grupos voluntários, equipes de processos, equipes de projetos e equipe gerencial. Treine essa gente no uso das metodologias analíticas apropriadas. Isso formará um exército de profissionais de alto desempenho comprometidos com a organização. Quinto, abandone o paradigma da gestão por departamentos e adote a gestão por processos, implementando a padronização integrada dos processos empresariais, que é completamente diferente do típico trabalho isolado nos departamentos, subordinando a estrutura vertical aos fluxos horizontais de criação de valor para os clientes e demais partes interessadas. Assegure-se de que o alcance dos processos primários se estenda desde a investigação de mercado, passando pelo desenvolvimento de novos produtos, produção, comercialização e distribuição. Isso fará a diferença entre ter a empresa como um mero aglomerado de áreas com objetivos conflitantes e contar com um sistema integrado de negócios na verdadeira acepção do termo. E sexto, incorpore aos processos empresariais críticos as melhores contribuições das principais abordagens de inovação e melhoria contínua, especialmente a teoria das restrições, o sistema Lean de produção e o Six Sigma. Isso vai sistematizar o uso de técnicas poderosas e vai gerar continuamente um know-how valioso, know-how não apenas metodológico, mas também know-how tecnológico. Eu sei que o desafio mental e organizacional que recomendo aqui é muito grande. Vai requerer confiança nas pessoas, paixão por fazer as coisas com excelência e o exercício da verdadeira liderança. Em compensação, as gratas surpresas no caminho e a conquista de resultados inimagináveis são coisas praticamente certas. Obrigado por assistir até o final. Se gostou, já sabe, curta, compartilhe e comente. Assim, com esse simples gesto, você vai estar me ajudando a divulgar formas superiores de fazer as coisas acontecerem dentro das empresas. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!